Muito bom, eu quero cumprimentar você que assiste o programa Tempo com Você. É uma satisfação estar com você mais uma vez. E o desejo do nosso coração é que você esteja sendo abençoado durante esse período que vamos estar juntos. Nós temos trazido aqui assuntos relevantes, assuntos importantes para toda a sociedade, para você que acredita em dias melhores. Temos discutido aqui sobre aquilo que está no contexto do nosso dia a dia. E o meu convidado de hoje, o pastor Alain Brizotti, um homem de Deus, um homem entendido do assunto. E o assunto hoje é a religião. Nós estamos preocupados com essas últimas manifestações que tem havido no Oriente Médio e por toda parte do mundo, esse cumprimento bíblico que nós temos visto. Nós gostaríamos de bater um papo hoje aqui com o pastor sobre esse assunto tão relevante. Pastor Alain Brizotti, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa Tempo com Você. Obrigado, para mim é uma honra, pastor, estar com o senhor aqui no seu programa e principalmente para discutir e conversar sobre um assunto tão relevante, tão preocupante como esse, né? É sempre muito importante quando a igreja tem essa postura, que eu acredito que faz parte do ministério profético dela, que não é só exclamações, também tem a ver com diagnóstico, conhecer o que está acontecendo no mundo, na sociedade. Existe uma visão popular de algumas pessoas lá fora que, devido aos problemas, dificuldades que existem nesses últimos tempos, a pessoa precisa ter uma religião. Como é que o senhor vê essa questão de recomendar que uma pessoa tenha uma religião? Como é que o senhor enxerga isso? Na verdade, assim, existe uma busca, e a gente sabe disso, essa busca, essa ânsia do homem. Ele vai buscar Deus em qualquer lugar. O próprio nome, religião, esse senso do religar, né? Isso está intrínseco no homem. O problema de hoje é que a coisa virou meio que a granel. Você escolhe o que quer, de acordo com o seu jeito. Então, o que paira na maioria das religiões hoje, na linha tênue de todas elas praticamente, é o gosto do freguês. Virou uma coisa meio que eu pego do jeito que quero. Então, vamos dizer, essa coisa complicada, difícil, melindrosa de dizer, você acaba caindo no relativismo. E o relativismo é extremamente perigoso, porque quando todo mundo diz uma verdade, que verdade é essa? É verdade. Na verdade, a gente percebe que, há alguns tempos atrás, a gente percebe que não é bem assim como as pessoas dizem lá fora. Às vezes, quando vê jovens em busca de alguma coisa e às vezes dando problema, dizem, não, você é porque não tem uma religião. Na verdade, a religião já foi certos problemas passados, né, pastor? Sim. Como dizia um professor amigo meu de filosofia, você pode estar sinceramente errado, né? É verdade. É verdade. Você pode estar defendendo aquilo que não é certo. Você pode buscar, e toda busca é legítima por si, mas pode te levar ao caminho errado. Ou seja, eu posso, de certa forma, buscar como... Imagina o que é para um pai saber que seu filho busca como objetivo maior da sua vida de fé explodir o próprio corpo. Já pensou? No mínimo é algo estranho. Absurda, né? É patológica, é uma religião doente. Muito bom. Nessa questão do islamismo, por exemplo, nós sabemos que em toda religião existe pessoas sérias. Até porque existem pessoas que eles não estão ali por causa daquilo que elas escolheram, elas seguiram a escolha de alguém. E nós temos visto hoje, principalmente na Síria e no Iraque, uma violência muito grande em nome do islamismo, né? O denominado Estado islâmico que eles querem criar e aquele terrorismo terrível que está havendo ali. Como é que o senhor tem enxergado essa violência, tanta gente morrendo, tantos cristãos sendo decapitados e crianças inocentes morrendo? Como é que o senhor tem visto isso como um sinal do fim dos tempos ou seria alguma coisa para apurar a identidade do cristão? Pastor, eu vejo isso em 3 aspectos. O primeiro é que, para mim, olhando assim friamente, eu vejo um extremismo, e esse extremismo é extremamente mortal, doente, porque ele por si só é uma traição à própria teologia islâmica. Quando você abre o Corão, a oração que se aprende é que Alá é clemente e misericordioso. São 2 coisas que o Estado Islâmico não oferece, clemência nem misericórdia. Então ele destrói a própria teologia. No começo já está... Ele já se arrebenta sozinho, né? Segundo, é que você tem pela primeira vez na história vamos dizer, um terrorismo de massa, de mídia. Para esses terroristas hoje, eles não querem o anonimato, eles querem a câmera. Interessa para eles fazer e filmar, destruir culturas pelo mundo e filmar.
Ou seja, eles são terroristas de mídia. Não se escondem atrás da cortina, eles vão para frente do palco. Então já assume os exatamente, atentados. é um terrorismo de século XXI, terrorismo de mídia. Terceiro, é um tipo de terrorismo que ele não respeita qualquer fronteira, qualquer pessoa, é criança, é jovem, qualquer um. Então assim, você olha uma religião que talvez não possa ser chamada de religião, mas de autodestruição com requintes religiosos. Isso é perigoso. Essa é uma análise, eu sei que crua, curta até, mas é o que dá para se olhar a partir do que eles tentam projetar para o mundo. Interessante que quando você olha para a Bíblia, por exemplo, o maior compromisso do cristão, a maior força da fé cristã é a vida, é o amor, é a graça, a família. É sempre o centro do outro. O cristianismo se define para o próximo. E quem é o próximo? Aquele de quem eu me aproximo. Eu encurto a minha agenda, redefino a minha história a partir do outro. Esse outro, no Oriente, na visão estranha dessa teologia extremista do Estado Islâmico, o próximo é meu inimigo. Ele é o problema para mim. É a ameaça. Eles dividem o mundo em duas partes, os imundos e os puros. Então vamos trucidar os imundos para que eles não nos sujem. A de Cristo é diferente. Se os imundos estão ali, vem para cá que a gente vai limpar todo mundo. É verdade. O cristianismo é fora de série, né? Na verdade, não mistura. Até porque nós não... o cristianismo, na verdade, como o senhor está dizendo, não nasceu de um corpo teórico. Não. O Novo Testamento não tem uma teologia antes de Paulo, né? Nasceu de um relacionamento. Por exemplo, a gente percebe que o Velho Testamento tem todo aquele corpo teórico, tem toda aquela teologia do antes e depois, mas, na verdade, o Novo Testamento nos mostra o nascimento do cristianismo, relacionamento com Cristo, né? E isso é vida, relacionamento com a vida, né? E isso é o nosso diferencial, vamos dizer assim, no sentido de cristão. O que, na verdade, não nos coloca como uma religião apenas do livro, mas da pessoa que o livro revela. Isso, perfeito. Isso é interessantíssimo. A questão do islamismo, por exemplo, nós sabemos que ao redor do mundo existe milhões de muçulmanos que não concordam com isso, né, pastor? Eles estão com base naquilo que o senhor citou agora há pouco sobre a defesa do Alcorão, não no sentido de fazer esse extremismo, de tomar posse do mundo em busca de um poder. Na verdade, é isso que nós temos visto no terrorismo, né? É o poder por si. Não tem nada de servir a sociedade ou servir a família em nome de uma religião. Para mim, o senhor tocou no ponto que é fundamental, pastor. Esse, para mim, é o ponto essencial. O que difere o cristianismo dessa mentalidade toda que a gente está falando aqui é que essas mentalidades são religiões de poder, imposição, fúria. Nós somos teologia do amor. A igreja não é poder, é amor, acima de qualquer coisa. Se você tem um Deus, que é o seu Deus, a quem você segue, que morre em público, numa cruz, a última coisa que você quer é poder. Seu negócio é com amor. Inclusive, as testemunhas do nosso cristianismo do primeiro século, elas não receberam nada em troca, né? Morreram por amor. O amor é a única coisa que aplaca, né, a ira, a violência. Falando nisso, nós tivemos uma oportunidade ímpar de conversar com um pastor esse fim de semana que passou, e ele trouxe notícias extraordinárias, principalmente do Egito, né, que nós conversávamos em off aqui, na questão do diabo continua dando tiro no pé. Né? Ele criou essa situação toda em nome dessa religião e decapitando irmãos e, enfim, destruindo famílias cristãs. Tem até um testemunho de uma mãezinha, de um dos filhos, de um daqueles decapitados que era seu filho. Perguntaram para ela se colocasse ela de frente com aquele que assassinou teu filho, o que ela faria com ele. Ela disse: eu perdoaria e falaria de Cristo para ele. Porque o meu filho está no céu com Jesus, mas ele já vive no inferno desde aqui. Né? Então, vamos dizer assim, lembrando daquele tempo, quando o sangue dos cristãos era derramado na arena, cada cristão daquele reproduzia milhares. Eu penso que, não sei se o senhor pode me aliviar um pouco a minha mente aqui, se houve nos dias, de lá até aqui, se houve uma perseguição tão grande como está havendo agora, de destruição de família de cristãos. E a notícia que nós temos é que os muçulmanos do Egito, eles criaram uma certa revolta, e mais de 1,5 milhão de muçulmanos já deixaram o islamismo
não professaram claramente a Cristo ainda, porque vários membros da família continuam sendo islâmicos. Se fizer isso, vocês vão criar um problema dentro da família. Mas esse povo vão tudo para Jesus. E na Síria e no Iraque, igrejas que tem ali, eles têm presenciado multidões de pessoas chegando a Cristo por entender que não pode ficar num negócio desse que se chama de religião. Então nós percebemos que é mais uma vez a vitória numa aparente derrota. Né? Isso nos faz apaixonar cada vez mais por Jesus, que às vezes ele usa alguns grãos de trigo para ser esmagado, para que se produza milhares de frutos sobre a face da terra. Mas aqui, a igreja no Brasil, vamos trazer aqui para o nosso contexto. Como é que o senhor vê a identidade da igreja? O senhor falou agora há pouco uma coisa muito interessante sobre essa questão desse a granel, desse direito de escolha. Cada um escolhe a igreja que quer, da maneira que quer, etc. Como é que é a identidade, a seu ver, da igreja brasileira? Nós somos uma igreja que o mundo precisa e que Deus sonha, ou nós somos uma igreja de entretenimento pessoal para todo mundo aqui? Pastor, eu vejo a igreja brasileira hoje como uma igreja numa séria crise. Ela vive uma crise de identidade, de transição. Ela está num momento complicadíssimo, porque ela ainda não conseguiu fazer a conexão certa entre o domingo e a segunda-feira. Todo extraordinário que ela entra a templo não consegue fazer conexão na rua. Então daí você tem as dificuldades do cristão ser cristão fantástico na igreja, mas não tão fantástico no trânsito. Ele é espetacular no domingo, mas não na segunda-feira. Fantástico no púlpito, mas não na escola do filho. Então você tem um cristianismo que ele está perigoso porque está virando religião. Uma religião que gera pessoas que falam o evangeliquez, que tem estilo de crente, que tem adjetivos cristãos para tudo o que faz, mas que não consegue desenvolver uma vida cristã de verdade. Eu acho que essa igreja hoje, tomando um choque de realidade, que talvez possa acontecer pela via dos extremos islâmicos aí, mas ela tomando um choque de realidade, sendo um avivamento, que é o que a gente precisa, ela pode fazer grande diferença no Brasil e no mundo. Só que ela ainda vamos usar a linguagem que se usa aí fora, um leão adormecido. Verdade. Ela não sabe o poder que tem ainda. Eu vejo um vício muito grande, principalmente na igreja brasileira, que a gente não vê lá fora em alguns países, denominar a igreja, o templo como igreja. Sim. Isso é um problema terrível. Né? Vamos para a minha igreja, eu quero que você vá para a minha igreja, lá o meu templo é assim, o meu templo é assado. E, como você acabou de dizer, a igreja somos nós. Sim. Se nós não vivemos igreja onde nós estivermos, não vai haver mudança. Eu falava num programa anterior a respeito de algo que eu observo que me deixa bastante preocupado, da questão do crescimento da igreja no Brasil, entre aspas. Cresce-se a igreja, cresce a corrupção, cresce o tráfico, cresce usuários de droga, cresce tudo junto. Num país pequenininho aqui do lado, a Colômbia, por exemplo, cresce a igreja, diminui o mal. Então tem alguma coisa que não está batendo. Nós não estamos assumindo, por exemplo, essa condição de igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, ou nós estamos sendo igreja só dentro dos templos. Como o senhor disse, não dá para diferenciar o domingo da segunda-feira, porque segunda-feira nós temos uma máscara que nós deixamos na porta do templo e que usamos na segunda-feira. Aí no domingo nós colocamos ela de novo e ficamos fraternalmente vivendo ali com os irmãos. Existe alguma saída para isso, pastor Alain Brizotti? No sentido de o que nós poderíamos fazer em termos de pastores que somos, para tirar esse vício de o templo é a igreja e levar, de fato, a igreja para fora dos templos? O senhor citou aí na sua fala Mateus 16, quando as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eu acho que é aí que está o foco. A gente entendeu errado de lá para cá. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. De lá para cá a gente virou a igreja das pedras, não dos Pedros. Verdade. Jesus trabalha com a igreja pedras. De Pedros, não Legal. de pedras. E nos tornamos a igreja das pedras, os templos, as catedrais. É a nossa veia nunca curada da ânsia do poder. Eu acho que a coisa que mais falta para a gente é a mais simples, que é a gente entender que se as placas da igreja de fato fossem importantes, elas estavam dentro do templo, não fora. É simples, é questão da comunhão, da unidade. É por isso que eu gosto dessa minha área de militância, que é a teologia, porque na teologia o que menos importa é a igreja que você vem.
Interessa o diálogo, a conversa, se somos parceiros nas novas ideias. Interessa o reino. Na verdade, Jesus pregou o reino, a gente inventou a denominação. Bom, o assunto aqui tá bom, nós vamos falar daqui a pouco dos livros do pastor Alain e nós continuamos no próximo bloco. No próximo bloco nós queremos falar sobre esses livros maravilhosos aqui. Vila Del Castro, armários planejados. Alta qualidade. Sofisticação. Conforto, inovação. Durabilidade e design. Vila Del Castro, armários planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. O meu convidado de hoje, pastor Alain Brizotti. Estamos num papo legal aqui sobre essa questão da igreja. Como eu sou apaixonado por igreja, sou apaixonado por Jesus, eu acho esse assunto extraordinário. E agora nós vamos falar dos livros da autoria do pastor Alain Brizotti. Vamos começar com esse, O Líder Indispensável. Na verdade, tudo na vida tem que ter liderança. Se não houver um líder, até num canoeiro que entra para pescar, se não tiver um líder, eles vão ter problema. É tão interessante essa questão de liderar. Pastor, a sua inspiração na questão desse... O que é um líder indispensável? Pastor, esse livro nasceu de uma, vamos dizer, de uma pesquisa bem intensa, porque viajando por esse Brasil, de fora a fora e até fora onde eu tenho ministrado, tenho muito acesso aos líderes e a liderança é a área que eu mais ministro hoje. Então, durante muito tempo eu fiquei pesquisando sobre isso e cheguei a uma conclusão que foi o que eu escrevi nesse texto. Hoje nós temos líderes que vivem naquela crise de autodefinição. Por isso que eu coloquei o prefixo "in" de modo diferenciado. Entendi. Que é para que o líder entenda que se ele é dispensável ou indispensável. A ideia desse livro é ser diferente, porque geralmente os líderes, quando você pega um livro de liderança, ou ele é muito coaching, aquela coisa tão... técnica que você tem que fazer em inglês para entender o livro. Entendi, aquela coisa didática. Ou ele é muito de olhar os males e bater. Esse aqui é diferente. Esse é uma proposta de levantar o líder. Ótimo. Pegar o líder cansado e mostrar para ele que ele pode ser relevante. A ideia é trabalhar com liderança relevante. Um líder que cansou, que precisa de um renovo, de um reforço. É acender a chama da liderança. Eu trabalho com a ideia de que esse livro não é uma autoajuda, mas pode ser uma ajuda do alto para o líder. Sim. É para trabalhar com a questão de que ele termine de ler esse livro e ele se sinta feliz. Não, o livro mexeu comigo, tocou a minha vida. Eu acho que eu posso ser esse líder relevante, indispensável. A ideia é essa. Você entende que hoje, muitas vezes, nós estamos... existem centenas de livros que falam, inclusive americanos, muitos livros falam sobre liderança. Mas, pastor Alain, você não acha que dentro dos lares hoje, voltado para o lar, não está faltando referencial de liderança dentro das casas? Falta. Com certeza. Aliás, isso também, por si só, já é um dos grandes problemas que a gente tem de família no Brasil hoje. No Brasil e no mundo, né? Verdade. Porque esse referencial tem sido perdido. Nós vivemos uma época onde todo mundo grita, não porque quer falar, mas é porque não tem nada para dizer. Verdade. Então você precisa gritar, precisa estar na mídia. E essa falta de um referencial, de alguém que diga a palavra, que mostre o que deve ser feito.
Tanto que esse livro não é só, apesar de trabalhar com o líder, não é exatamente, necessariamente, para quem está numa postura de liderança. Entendi. É para o indivíduo que olha para o Serve também pra espelho casa. e resolve liderar a si mesmo. Ah, ótimo. Porque é a primeira liderança. Na verdade, nós vivemos dias dos surtos, né? É verdade. Pessoas estão surtando por falta de um ombro. Diz que todos nós, homens, somos anjos de uma asa só. Por isso que nós gostamos de bater nas costas, né? Quando cumprimentamos, batemos nas costas para ver onde é que está a sua asa. Isso é um ditado rabínico, né? Os rabínicos trabalham com Os isso. rabinos falam sobre Dizem isso. que os homens só voam se tiverem abraçados. Se tiverem abraçados. Verdade. Isso é uma questão de liderança, de um liderar o outro. Bom, nós temos mais 2 livros aqui interessantes, O Homem Excelente e A Mulher Excelente. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 livros também, que Esses tá falando livros do também casal. nasceram de uma forma bem interessante, pastor, porque assim, viajando por esse Brasil, alguns pastores sempre, várias igrejas têm um curso que é de origem, se não me engano, da Universidade da Família, que são muito bons, né? Homem ao Máximo, Mulher Única, que são cursos maravilhosos, trabalham mesmo com a pessoa, com caráter, com hombridade, com a mulher. Só que muitos deles têm, por serem americanizados, livros escritos por americanos, às vezes tem alguns exemplos que ficam distantes da cultura brasileira. E o tempo vai passando, o livro é o mesmo, a coisa não atinge muito o hoje. Não atualizou Então, a nossa o que cultura. eu fiz? Esse livro é só uma alternativa, tanto o do homem que eu escrevi, O Homem Excelente, quanto da mulher que é escrito pela minha esposa, Mari Brizotti, A Mulher Excelente. Então, a ideia é que os pastores que dão esses cursos, que se eles quiserem uma alternativa, dar uma sequência, podem adquirir esses livros, porque eles trabalham. O Homem Excelente, por exemplo, trabalha com a hombridade. Quem é esse homem à luz da Bíblia? O livro todo é bíblico, são 10 capítulos. Cada capítulo, a base do capítulo é algum personagem, algum homem da Bíblia. E o da mulher também é extraordinário, esse da mulher. Inclusive tem uma aí sobre o exemplo de mãe, que ela trabalha a mulher rispa na Bíblia, que é uma mulher que pouca gente pensa, mas é espetacular. Esses 2 livros aí são fantásticos. Eu estou muito feliz pela resposta que esses livros têm sido. Na nossa igreja mesmo, na minha igreja, o pessoal está trabalhando esse curso agora, tem sido muito bom, revolucionário. Editora Estação da Fé, daqui de Goiânia. Pode encontrar nas livrarias. Na Jerusalém também, e pelo site www.estaçãodafé.com.br. Ah, muito bom. Eu quero te agradecer muitíssimo pela sua presença, por ter arrumado uma agenda para estar com a gente aqui. Eu que agradeço, pastor. Obrigado pela honra de estar no seu programa, a convite. Para mim é extraordinário. Obrigado muito mesmo bom pela honra. A gente conversar e espero que nós possamos estar juntos mais vezes. Nós vamos estar pregando no evento em Anápolis lá, né? Provavelmente estaremos juntos. E eu gostaria que você deixasse seus contatos aí para os nossos telespectadores. Eu penso que houve aí um momento que você foi abençoado nessa nossa conversa, né? Eu tenho outro assunto para a gente tratar aqui sobre a questão do cristão autônomo, mas vai ficar para a próxima nossa conversa, né? Alguém que pensa que está ligado à cabeça sem estar ligado ao corpo. É um negócio complicado, né? É uma ficção científica. Ficção científica, monstros, né? É verdade. Frankenstein gosta, né? É verdade. Isso vai ficar para uma próxima conversa, né? Verdade. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e continue te usando. Eu queria que você deixasse uma palavra aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, acho muito bom estar aqui, principalmente porque aqui a gente reforça aquilo que conversávamos da questão de que o que menos importa é a placa da igreja, mas a nossa mentalidade e a mente de Cristo. Então, meu abraço a todos vocês que assistem o programa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, a sua família. É sempre uma bênção a gente estar junto e que essa comunhão seja verdadeira, tanto daqui quanto daí, para a gente estar sempre unido na mesma fé, no mesmo amor, na mesma graça. Meu contato geralmente para agendas é por e-mail, alanbrizotti@hotmail.com. Esse Alan é bem humilde, é A-L-A-N, não tem nenhuma. Alan Brizotti, Brizotti é com Z-O-T-T-I, um pouco mais arrojado. Alan Brizotti, @hotmail.com. Vai ser uma bênção estarmos juntos. Obrigado, pastor, obrigado por tudo. Ok, um abraço. Um abraço. O programa Tempo com Você continua, daqui a pouco tem uma palavra para você. Vila Del Castro, armários planejados. Alta qualidade. Sofisticação. Conforto, inovação. Durabilidade e design. Vila Del Castro, armários planejados.
62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Tivemos um papo muito bom aqui com o pastor Alain Brizotti sobre religião, sobre cristianismo, sobre essa questão dessa violência, desse terrorismo que está havendo no Oriente Médio. Eu gostaria de dizer a você que, na verdade, você não precisa de uma religião, como alguém diz. Como alguém diz, olha, fulano é dessa maneira porque ele não tem uma religião. Na verdade, o que a gente precisa é de Jesus. E Jesus é muito mais do que religião. Quando você conhece Jesus e relaciona com Jesus, você percebe que o cristianismo, ele é muito mais do que uma religião. É um encontro consigo mesmo, é um encontro com Deus, que te traz a uma realidade de vida. Então, eu gostaria de deixar essa palavra com você. Que você possa procurar, lógico, um local onde prega o Evangelho com seriedade, onde prega o Evangelho com perfeição, e você então vai conhecer esse Jesus, relacionar com Jesus. Jesus quer revelar-se a você, e quando você tiver a revelação de Jesus, você vai me entender o que eu estou te falando. Ele muda a sua concepção de vida, ele muda totalmente aos seus conceitos, às suas condutas. E isto é que você precisa. Eu quero orar com você, eu penso que Deus falou com você nesse bate-papo, eu quero orar para que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e te agradecer por você ser o meu fiel telespectador aqui do programa Tempo com Você. Vamos orar um pouquinho? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar todos aqueles que estão nos assistindo pela TV, pela internet, aqueles que estão nos assistindo fora do país, estão nos assistindo buscando a Tua presença nesse momento. Pai, abençoa esta família, este que está internado, essa pessoa que está em qualquer lugar do mundo, que o Senhor esteja abençoando de forma sobrenatural, no nome poderoso do Senhor Jesus. E que assim seja. Muito bem, estamos terminando mais um programa Tempo com Você. Lembrando que estou contente por todos aqueles que têm entrado em contato conosco pelo WhatsApp, pelo telefone, e que seus nomes estão escritos aqui para a gente orar. A gente está orando por vocês. Espero estarmos juntos no próximo programa. Viva Cristo nos vossos corações e até a próxima.